Olá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre derivadas parciais de ordem superior, tá? Então, de ordem superior pode ser segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. Bom, primeiro, eu tenho que lembrar, bom, se minha função é f de x, eu vou ter o quê? De primeira ordem, a derivada em relação a x, depois em relação a y, tá? Então, eu tenho duas derivadas, uma derivada para cada variável. Quando eu penso em segunda ordem, tá? Eu vou ter a derivada em relação a x, em relação a y pela segunda vez, e vou ter as missas, onde que eu derivo, no caso, primeiro y, depois x, e x depois y. Então, quando eu falo de segunda ordem, eu tenho 4 derivadas. Bom, se eu for fazer terceira ordem, eu vou estar aumentando a quantidade de derivadas que eu tenho. E sempre é nessa sequência, tá? Eu tenho que calcular na variável e as mistas. Se as mistas, no caso de segunda ordem, as mistas forem iguais, tá? Significa que a minha f é contínua. Pode ser diferente? Pode. O que significa isso? Que f é descontínua. Então, o que me garante essa igualdade das derivadas parciais mistas? Que a minha f é contínua ou não. Então, quer dizer, mas se deu diferente, tá errado? Não. Se deu igual, tá errado? Não. O que significa? Igual, derivada f é contínua, diferente f é descontínua, tá? Bom, vamos ver um exemplozinho. Tenho aqui uma função, um polinômio. Então, primeiro eu preciso calcular as derivadas de primeira ordem. Então, eu vou fazer aqui a derivada de f, tá? A derivada parcial de f em relação a x. Então, aqui eu tenho y, ele é constante, ok? Então, se eu tenho xy x ao cubo y, então vai ficar 3x ao quadrado y, porque ele é constante. 2xy, a hora que eu derivo em relação a y, vai ficar 2y. A hora que eu derivo x ao cubo, y ao cubo, é 0. Então, eu não preciso colocar. Vou calcular minha derivada da minha f em relação a y. Meu x é constante. Então, a hora que eu derivo y, sobrou x ao cubo. A hora que eu derivo 2xy em relação a y, sobra 2x. A hora que eu derivo y ao cubo, 3y ao quadrado, em relação a x. Agora, eu vou fazer de segunda ordem. De segunda ordem, eu vou ter a derivada de f, tá? Segunda ordem, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha x, a minha derivada que eu obtive na primeira, que é 3x ao quadrado y mais 2y. Vou derivar em relação a x novamente. Então, aqui eu tenho a primeira derivada, agora eu vou fazer a segunda. O 2 que eu coloquei aqui, a hora que eu coloco a primeira aqui, ele desaparece. Então, a hora que eu derivo aqui em relação a x, eu vou ter o quê? 3 vezes 2, então vai ficar 6x, meu y é constante. 2y é 0, então aqui a primeira derivada de segunda ordem está aqui. Aí eu vou fazer a mesma coisa em relação a y. Vou pegar a derivada que eu achei lá em y de primeira ordem. E vou derivar em relação a y novamente, é o que eu quero aqui. Então, a hora que eu vou fazer a derivada em relação a y, meu x é constante. Esse termo todo aqui, ó, tá em x, então ele é constante, é 0. 3 vezes 2 vai dar 6y. Aqui é minha derivada de segunda ordem em relação a y. Agora, eu preciso calcular as mistas, então eu tenho que a derivada de segunda ordem de f, xy. Então, eu vou sempre olhar daqui para cá, primeira ordem, e aqui, segunda ordem. Então, eu vou calcular, pegar a primeira de y, tá? Que é essa daqui, ó, y ao cubo, 2x mais 3y.
e vou calcular se essa daqui é em relação a y, a segunda ordem em relação a x. Então, eu vou ter meu y constante. Então, aqui eu tenho 3x² mais 2, aqui vai dar 0. Então, eu tenho essa daqui, minha derivada. Agora, eu vou fazer em relação a y na segunda, a x a primeira, olhando aqui, ó. Então, eu vou pegar a minha primeira ordem em relação a x, que é aqui, ó. 3x² y mais 2y. E vou derivar em relação a y, tá? Primeira ordem x, segunda ordem y. Aqui nós pegamos primeira ordem y, segunda ordem x. Então, aqui eu vou derivar em relação a y. A hora que eu derivo em relação a y, meu x é constante, derivada de y é 1, então aqui vai ficar 3x². 2y, na hora que eu derivo, 2. Então, tá aqui. As mistas são iguais, tá? Então, f é contínua. É o único fato que me diz a continuidade da função. É outra maneira de eu estar calculando a continuidade da função através de derivada. Tá? Então, aqui eu tenho a minha função derivada primeira e segunda ordem. Vamos ver um outro exemplozinho, tá? Onde que eu levo exponencial e aqui eu vou precisar estar usando a regra da cadeia para estar derivando. Porque eu tenho e elevado a xy. Então, a hora que eu vou fazer aqui, ó. Vou derivar f em relação a x. Então, eu tenho aqui, ó. E elevado a xy vezes a derivada do expoente xy em relação a x, y. Vou derivar f em relação a y. Exponencial, mantenho a função, vezes a derivada do expoente em relação a y, que é x. Então, aqui eu tenho primeira ordem. Agora, eu vou calcular de segunda ordem. De segunda ordem, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira, que eu derivei em relação a x, vou derivar em relação a x novamente. Então, eu tenho y derivada da função y elevado a xy em relação a x. Meu y ele é constante, então ele vai ficar multiplicando a derivada da função, como a exponencial permanece, vezes a derivada do expoente. A derivada do expoente em relação a x é y. Então, aqui eu tenho y² vezes e elevado a xy. Agora, eu vou calcular a derivada de segunda ordem em relação a y. Então, eu vou pegar a primeira ordem, que está aqui, ó, em relação a y. E vou derivar em relação a y. Então, como o x é constante, ele fica multiplicando a derivada da função, que é exponencial, permanece vezes a derivada do expoente, que é x. Então, eu vou ter o quê? x² e elevado a xy. Então, aqui eu tenho a derivada em relação a x e em relação a y. Agora, eu vou calcular as mistas. Então, eu vou pegar a primeira ordem em relação a y. E vou calcular em relação a x. Bom, agora eu tenho um produto aqui, ó. Porque x é a variável, que é o que está multiplicando. Então, eu derivo a primeira, que é 1, vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. A derivada da segunda é e em relação a x, tá? Aqui eu vou estar derivando em relação a x. Então, eu vou ter exponencial vezes a derivada do expoente em relação a x, que é y. Então, aqui eu tenho... Posso colocar meu exponencial em evidência, porque ele está aqui, ele está aqui. Então, vai ficar 1 mais x vezes y, tá? Aqui é minha derivada parcial xy.
Agora, eu vou calcular a outra mista. Primeira derivada em relação a x, que deu y e xy. A segunda, eu vou fazer em relação a y. Se é em relação a y, também eu vou usar a regra do produto. Então, a derivada da primeira é 1, que multiplica a segunda, que é o exponencial, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Como é exponencial, permanece vezes a derivada do expoente em relação a y. Então, vai ser x. Posso colocar o meu exponencial em evidência. Então, aqui eu tenho 1 mais xy. Novamente, as mistas são iguais, logo a minha f é contínua.